Abra sua Bíblia no livro de Salmo 106, por favor. Aleluia. Salmo 106 não, desculpa, Salmo 6. Aleluia. Deus está presente neste lugar, irmãos. Aleluia. Grande é a presença do Senhor. Deus é maravilhoso. Aleluia. Deus é tremendo, irmãos. Aleluia. 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 Santo é o teu nome, Deus. Santo é o teu nome, Deus. Que continue a tua presença, Senhor. Dê-nos neste lugar, em nossos corações. Derrama fogo sobre a tua igreja, ó Pai. Derrama do teu bálsamo, Senhor, que o Senhor possa transformar corações mais uma vez nessa noite, assim como tem sido, Senhor, cada palavra ministrada neste lugar. Não importa o pregador, mas o que importa é a tua presença neste lugar, porque a tua presença traz e faz a diferença em nossas vidas, Pai. Aleluia. Aleluia. Salmo 6 diz: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar. Inundo à noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afasta-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os inimigos frustrados recuarão de repente. Pai, aqui, Senhor, é a tua palavra, aquilo que o Senhor colocasse em nosso coração. Eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, capacita a minha vida, Pai, para poder primeiro falar comigo, Deus, porque a palavra vem diretamente conosco, é sinal que eu preciso aprender, melhorar, a estar mais na Tua presença, a aprender a desfrutar de Ti, a confiar mais em Ti. Então, Senhor, aqui nós estamos com o nosso coração aberto, ó Pai, para ouvir, prontos a ouvir a Tua palavra. Age em nós, Espírito Santo de Deus. Tira toda a inquietação, todo o cansaço, ó Pai. Nós repreendemos o ladrão da palavra. Ele não tem poder sobre este lugar, sobre a vida desses irmãos que aqui estão, sobre esses que estão nos acompanhando pela internet. Cerca este lugar, dá ordem aos seus anjos a respeito da nossa vida e faz a Tua obra em nós, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Salmo 106, meus irmãos. E o tema para essa mensagem, coisa que nós temos já há um tempo separado esse sermão, e eu estava orando ao Senhor e perguntando ao Senhor quando que nós poderíamos ministrar isso. É sobre transforme suas lágrimas em alegria na sua alma. E eu falei: Senhor, por que que na minha alma? É simples, porque se a nossa alma está feliz, o resto do nosso corpo está bem. Não é verdade? Então, e buscando e orando, e algumas experiências que nós tivemos com jovens principalmente nos últimos dias, isso veio nos fortalecer mais e mais. Sabe, meus irmãos, nós temos vivido um tempo em que pessoas têm chorado constantemente. E eu não falo somente de choro, aquele que a gente deixa descer a lágrima, mas eu falo de choro dentro da alma, dentro do seu coração. Pessoas sem esperança, pessoas dentro da igreja que vêm sem esperança, pessoas que estão dentro da igreja não conseguem receber o amor, não conseguem entender o amor de Deus, não conseguem entender o perdão de Deus, não conseguem ouvir mais a voz de Deus. E aí ela chora por dentro. Aparentemente, talvez essa pessoa que está do seu lado, essa pessoa que está bem arrumada, tomou um banho, ela está, por fora ela está uma maravilha.
Mas você já viu aquela história, quando vamos comprar um carro, temos que olhar o motor? Não adianta a lataria estar uma beleza, está uma maravilha, sendo que o motor está todo estourado. Aí tem que levar lá para o Claudinho fazer a manutenção, trocar as peças, né, Cláudio? Quem não sabe, nosso irmão é mecânico. Não é desse jeito? Não adianta estar perfeito e o motor nosso, o que é? O que significaria o nosso motor, o nosso coração, o nosso sentimento, a nossa alma, que nos faz andar de vento em popa em direção ao nosso alvo, que o nosso alvo é Jesus Cristo, a nossa salvação. Mas se nós estamos com nossa alma cansada, aflita, oprimida, como que nós buscamos? Como que nós conseguimos alcançar Jesus? Talvez você me pergunte isso: pastor, eu tenho passado noites difíceis, eu venho para a igreja, o culto é uma bênção, eu consigo cantar louvores, eu aplaudo, eu dou risada, mas quando eu entro dentro da porta do meu quarto, eu quero chorar, eu estou triste. Eu vejo que as respostas que foi me dado durante a ministração da palavra do Senhor, eu perdi, eu não consigo mais agir, eu preciso reagir. Então eu queria que você virasse para a pessoa que está do teu lado e falasse: meu irmão, chegou o dia de você reagir. Deus está com você. Mas vamos primeiro para a parte teológica desses salmos, né? Iniciando pelos versículos de 1 a 3, nesse momento percebemos que o salmista Davi, ele está com uma grande doença, né? Segundo os historiadores, ele estava passando por um mal, né? Que lhe causava muito medo até da morte, e por isso que ele acha que o sofrimento seria maior do que ele poderia realmente suportar, e tudo que ele estava passando poderia ser fruto dos seus pecados que ele tinha cometido, né? Então, em meio a tudo isso, Davi abre o salmo com uma oração urgente. Você prestar atenção, ele diz assim: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Olha o temor do coração dele, como que ele começa esse salmo. Quantas vezes nós, quando oramos por nós mesmos, lembramos daquela coisinha que nós fizemos, e ele fala: Senhor, tem misericórdia, Deus. Talvez eu esteja passando por essa dificuldade, talvez eu esteja passando por essa luta, por causa daquela palavra que eu não soube dirigir, por causa daquele perdão que eu não soube liberar, por causa de uma atitude errada, por causa de uma acusação, por causa que eu fiz isso. Então tantas coisas acontecem na nossa vida. Davi estava com esse sentimento no seu coração. Davi estava naquele momento, eu imagino, ali naquele palácio, cheio de poder, mas o menor homem do mundo. E quantas vezes a gente sente isso? Eu já senti isso. Um homem cheio de amigos, rodeado de pessoas, se eu estralasse estavam prontos a me ajudar, mas dentro de mim não tinha solução para nada. E às vezes a gente se sente desse jeito. Não é fácil. E aí, passeando lá pelos versículos 4 e 5, uma das principais características de Deus é quando aparece através da palavra. Vamos ler. Ele diz o seguinte: volta-te, Senhor, livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Olha que coisa linda. Ele lembrou da fidelidade do Senhor. E aí que eu quero começar a dar uma alimentada na tua alma, meu irmão, que você não durma nessa noite. Eu sei que não tem irmão dormindo, amém? Está todo mundo comigo? Então vamos dando glória a Deus, irmão, senão eu vou pensar que você está dormindo. Nós somos um culto avivado, né? Deus está vivo, Ele está presente aqui. Então quando a gente lembra de algo que é maravilhoso para as nossas vidas, naquele momento ele lembrou do amor leal e de tantas coisas que o Senhor tinha feito, que Deus tinha feito a favor de Davi. Ele começou a lembrar das coisas boas que ele poderia desfrutar, e é isso que eu quero trazer à tua memória, que às vezes a angústia é tão grande na tua alma, que você se esquece das coisas boas que Deus fez na sua vida, que não te dá força nem para glorificar mais. Silêncio. Talvez você esteja nessa situação nessa noite, mas o Senhor quer fazer o seguinte: sabe aqueles desentupidor que a gente usa quando entope lá? Eu não gosto de usar aquele nome, é o diabo verde, né, que a gente usa, né? Mas tem outro nome que eu achei, uma outra marca muito boa, que aí você coloca e desentope, aí você dá descarga, abre o ralo e desce água com a beleza. É isso que Deus quer fazer, tirar toda essa sujeira que está dentro do teu coração,
apontando como acusação na tua alma e dizer: meu irmão, se você realmente se arrepender, eu lanço isso no mar do esquecimento e eis que faço coisas novas na tua vida. Eu coloco uma alegria, capaz de você poder, não dar glória a Deus de vozinha baixa, mas capaz de você erguer a tua voz e glorificar o meu nome, dizendo: glória a Deus! E uma das coisas que a gente vê ele passando por esse versículo 4 e 5, é a benignidade, que também pode ser traduzida como amor fiel de Deus, como nós dissemos. E diante de tudo isso, esses versículos passam a ideia de que se Deus ainda quer continuar ouvindo a voz de Davi, através dos louvores, deve então conservar a vida de Davi, que é o que ele fala sobre a vida dele. E eu falo para você, Deus não te colocou nessa vida para morrer. Ué, como assim, pastor? Deus não te colocou nessa vida para morrer. Sim. A palavra de Deus diz que nós temos o quê? A vida eterna. Não seria fácil estar neste mundo, ou vai ser fácil? Porque a palavra de Deus diz o quê? Que no mundo nós teremos o quê? Aflições. Essas aflições, ela vem acompanhada do quê? De pessoas que vão nos apunhalar, de decepções, de desempregos, de problemas financeiros, de falsidades, de perseguições, de tantas coisas. Mas aí, na mesma hora, a gente já recebe o alívio de Jesus. Mas teria o que? Bom. Há um mistério aí para você entender que tudo que você passa, na sequência já tem um alívio de Deus. Você precisa ter bom ânimo, meu irmão. Você precisa ter bom ânimo, porque nós não somos atingidos, aflitos, ficamos aflitos às vezes, somos alcançados, como eu disse, por tantas coisas ruins, mas nós podemos em tudo ver a mão de Deus nos guardando. A mão de Deus te guarda todos os dias. A mão de Deus te guarda, meu irmão, lá no seu trabalho. A mão de Deus te guarda na sua casa. A mão de Deus te guarda quando você está andando pela rua. Porque nós temos o que? Um bom ânimo. E quem é um bom ânimo? Jesus está conosco. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E esse ânimo nos acompanha, que é da alegria do Senhor, que é a nossa força. Talvez você está precisando nessa noite entender que o Senhor tem alegria para te dar. É só você abrir a boca, dar glória a Deus, que Ele vai encher teu coração de alegria. Ele está enchendo nessa noite. Ele está enchendo, é só você receber. Ele está pronto a entregar. Sabe, nós temos que parar de falar que eu estou indo mais uma vez para o culto. Não, eu estou indo ao culto. E hoje será o melhor culto da minha vida, porque o amanhã pertence ao Senhor mesmo. Então, meu irmão, a gente vê Davi nessa situação. E as coisas doíam naquele momento com ele. Então já no versículo 6 e 7, Davi tenta de todas as maneiras, através do poder e do peso de cada palavra e veracidade de seu poder e dor, falar do que ele estava sentindo, se expressando para Deus. Quem conhece aquela música? Leonardo Barros, acho que é isso. Conta para Deus, meu irmão. Sabe, a gente tem visto em algumas redes sociais as pessoas colocarem indiretas, sabe? Isso não é papel de cristão, não. O papel de cristão é colocar o joelho no chão e orar uns pelos outros. Perdoar 70 vezes 7. Amar ao próximo como a ti mesmo. Não é colocar na rede social que a pessoa fez isso, aquilo, que ela vai pagar. Não, você não foi feito para isso. Você não foi chamado para isso. Você está causando dor em outra pessoa. Talvez ela nem entenda e não tenha o discernimento que você tenha do mal que ela está fazendo para ela mesma. Mas você tem, meu irmão. E por isso que a gente carrega isso na nossa alma, carrega no nosso coração, e aí começam a acontecer as coisas ruins na nossa vida e nós choramos por dentro. Sabe por quê? Porque nós acumulamos o erro e o peso dos outros para a nossa alma. Entendeu o negócio? Então a gente não tem que carregar nada de ninguém. Libere perdão. Aprenda a amar, perdoar e a caminhar como Jesus caminhava neste lugar. Uma das perguntas que eu sempre me faço, e minha esposa sempre me lembra, como Jesus agiria nessa situação. A primeira vez que eu vi isso foi do nosso querido saudoso pastor Ailton, falava isso. Como Jesus agiria?
E eu pude desfrutar disso várias vezes na minha vida, em tantas situações que aconteceram. Então, antes de você falar, antes de você se magoar, pense como Jesus agiria. Nenhuma palavra a não ser de Deus pode mudar a tua vida. Só Deus que pode mudar. Então não coloca no Facebook mais não. Não fica mandando mensagem de indireta não. Seja fiel a Deus com o seu joelho e Ele cuida de você. Deus está falando com você, meu irmão? Então dá um brado de glória a Ele. Posso ouvir meu glória? E aí, para finalizar nesse... Não está terminando a palavra ainda não, irmão. Vocês ainda têm um tempinho para nos ouvir. Nos deparamos com os versículos 8 e 10 e percebemos uma mudança de linguagem do clima geral. Isso porque o Senhor responde a Davi de todo o seu sentimento de angústia e desespero que se desmancham em meio de um alívio. Se a gente olhar, ele ainda fala: Senhor, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados, aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados, recuarão de repente. Se, meu irmão, você quer resposta para a perseguição, não é você ficar choramingando pelos cantos, se dando de coitado, como diria aquele desenho antigo, ó vida, ó céus, não. É você orar, é você clamar, é você buscar, é você confiar, porque quando a gente faz isso, seria como aquelas crianças. Eu infelizmente eu não tive como desfrutar disso, mas eu vi isso acontecendo, não comigo, tá, irmão? Mas aquele negócio de as crianças, quando um apronta com o outro, fala: eu vou chamar meu pai, né? Quem já passou, quem já fez isso? Vai levantar a mão aí, irmão. Olha lá, tá vendo? Tem um ali. Não é aquele negócio? Aprontou com você, mesmo que você estava errado. Vou chamar meu pai, não é isso? Chama teu pai, meu irmão. Chama Jesus Cristo nessa hora. Ele chega e o diabo bate em retirada. Ele que toma conta da tua causa. Ele que vai colher as tuas lágrimas. Ele que vai curar a tua dor. É Ele que vai curar a tua alma. Fala para o teu pai, busca o teu pai. Se apresente na presença do teu pai, que é Ele que vai enxugar essa lágrima aí. Porque quando Ele põe a mão em nós, olha, eu falo para você, Ele tira isso e nós passamos bem. Né? Eu fiquei na minha imaginação, que eu lembro de um fato que aconteceu na escola, que o menino estava correndo e o outro passou, né? E aí ele colocou o pé e imagina a cena que foi. Aí deu um intervalo, na hora de saída, eu acho que o pai do menino vinha buscar ele na escola, ele estava todo machucado, e lá veio, o menino correu, saiu na frente, falou: ó pai, aquele menino ali colocou o pé e eu caí e me machuquei, foi por isso. Aí veio o cara, gigante, pensa maior que o pastor Diego, só que não era fortão, era gordão mesmo. Aí ele chegou: por que você fez isso com meu filho? Aí agora na minha mente eu imagino Deus, quando a gente ora, fala: Senhor, aconteceu isso, Senhor. O diabo tem lutado contra a minha família. A minha angústia tem sido dia e noite, Senhor. Eu não estou aguentando mais. Aí o Senhor pega, chama um anjo e fala assim: olha, vai lá e guerreia. Toma a frente dessa luta dele. Honra o meu filho, porque ele está sendo sincero, ele está sendo reto diante de mim. Aí o Senhor pega e o anjo vem. Aí o anjo chega e fala: o que é, Capetolândia? O que você está fazendo contra o meu filho? Por que você está agindo contra ele? Ele é justificado pelo Senhor. Sai fora daqui. Espiritualmente é isso que acontece na tua vida, meu irmão. Porque o Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Isso é palavra de Deus para a sua vida. É só confiar. Então, as lágrimas, essa é só a introdução, irmão, da palavra. Temos que correr aqui. A gente vê que as lágrimas ultimamente, esse ano tem sido um ano difícil para a humanidade. Para muitas famílias, tem acontecido coisas assim que... o rapaz estava falando comigo essa semana lá na empresa e falou: pastor Paulo, eu não vejo a hora de acabar 2019, tanto que eu já falei com a minha esposa que 2019, eu nunca soltei fogos na minha vida, mas eu vou soltar pelo menos uns 100 fogos. Eu falei: caramba, porque eu quero que passe logo mesmo, eu quero festejar 2020 vindo com alegria. Eu falei: mas você já pode começar fazendo isso agora,
Porque é o Senhor que te justifica, meu irmão. É o Senhor que cuida de você. É o Senhor que está no controle. Talvez até hoje você não colocou o Senhor como centro de todas as coisas na sua vida. Então faça o seguinte agora. Coloque em oração tudo aquilo que está te oprimindo. Coloque em oração tudo aquilo que está te deixando triste. Coloque em oração tudo aquilo que está te fazendo pecar. Coloque em oração tudo aquilo que está te fazendo chorar. E o Senhor vos aliviará o teu coração. Não espera chegar ao final do ano não. Porque todo dia é o dia do Senhor para as nossas vidas. Aí ele olhou assim para mim, arregalou o olho. Pastor, eu nunca pensei nisso. A gente tem realmente o costume de falar assim, vamos esperar virar o ano para as coisas começarem a acontecer. Falei, pois é, Deus está fazendo algo para você agora. E eu digo para você, igreja, talvez Deus está dando um despertar para a tua vida hoje. Mas você tem que se colocar na posição. Davi reconheceu o seu erro. Ele apresentou seu erro, ele pediu perdão e lembrou que Deus servia a um Deus amoroso. Nós servimos a um Deus amoroso, que ainda é o nosso advogado. Então lance sobre ele, fale para ele. E eu com certeza, tenho certeza mesmo, absoluta, porque como eu disse, o que eu estou falando aqui para você, eu já vivi. Ele vai te justificar. Quer a justiça de Deus? Quem quer a justiça de Deus para dar glória? Fale para ele. E nessa noite ele está dando a oportunidade de você falar para ele, tudo para ele. Você quer poder para a tua vida? Quando você ora, você alcança o poder. Você quer unção para a tua vida? Quando você ora, você alcança a unção de Deus. Você quer receber o amor de Deus para a tua vida? Quando você ora, você recebe esse amor de Deus. Você quer receber graça para a tua vida? Quando você ora, você busca a graça de Deus. Quer ser consolado? Quando você ora, você é consolado pelo Espírito Santo de Deus. Então por que falar para fora? Por que falar para o próximo e não falar para Deus? Sabe, irmãos? Nós temos visto nesse, como eu disse, no final dos anos, no final do ano, durante esse ano, na verdade, muita gente de toda a classe, seja jovem, seja adolescente, seja adulto, seja senhor, senhoras, as pessoas têm sido afligidas, porque o diabo tem lançado coisas para que nós percamos o nosso alvo. Eu pare de seguir para o alvo e começa a parar ou desviar para um outro caminho. Se eu parar para perguntar e colocar o microfone na sua boca, você vai dizer de algumas coisas que aconteceram esse ano e que te fez parar. Se eu perguntar o que te fez parar, você vai falar de tantas outras coisas que eu vou ficar horas e horas sentado com você e conversando. Mas eu quero te dizer algo, entregue para Deus. Não guarda no teu coração não. Nós recentemente tivemos um papo reto. O papo reto é uma ministração que nós fazemos, que dura uma média de 5 horas, e nesse lugar foi quase 6 horas de ministração, não é, João? Foi pesado com jovens, não da nossa igreja, mas jovens de outra igreja. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, houve um trabalhar do Espírito Santo de Deus, que os jovens se rendiam, os jovens que queriam simplesmente receber um abraço do seu pai e da sua mãe. Jovens que o pai, quando chegava, falava boa noite, e no seu coração ele recebia a seguinte palavra: só se for para você. Jovens que falaram para mim: eu não aguento mais, eu queria só dar um abraço no meu pai e na minha mãe. Não foi, João? Eu pergunto para você: qual foi a última vez que você abraçou seu pai? Qual foi a última vez que você deu uma honra para o seu pai? Para sua mãe? Quando eu digo pai, é pai e mãe, tá, gente? Qual foi a última vez? Eu já perguntei isso uma vez, vou perguntar de novo. Você fez aquela selfie bem bonita, como eu vi num casamento, mas eu vou falar da selfie. E aí você colocou assim, falou: tá aqui. Essa é a pessoa que merece ser honrada todos os dias. Porque se eu tenho roupa, se eu estou aqui, se eu sou bonito do jeito que eu sou, eu devo honra e glória a esse meu pai, a essa minha mãe. Muitas vezes não fazemos isso. Nós colocamos o mano do lado, nós colocamos a mina, os parça,
e muitas vezes acompanhado de outras coisas que não cabe aos cristãos estar juntos. E aí, o que acontece? Começa a ir por outros caminhos, se machuca lá fora, aí volta para a igreja com o coração todo machucado, com a vida toda bagunçada. E aí começa um novo tratamento de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Porque eu, como pastor, a gente também tem um tratamento. Tratamento do amor, saber receber, ensinar e mostrar o porquê que ele não deve fazer mais aquilo. E aí ficam noites de choro, de tristeza, de angústia. Lembrando como Davi lembrou: Senhor, eu pequei contra ti, eu errei contra ti. Sendo que a gente pode pular essa fase, viver uma vida reta diante do Senhor, viver uma vida na direção do Espírito Santo de Deus, ouvindo a voz de Deus. É cafona. É cafona. É cafona. Mas tudo que o mundo traz é algo para nos tirar da presença de Deus. O celular é isso. O celular tira a gente da presença de Deus. Se eu perguntar aqui quantas horas você fica com um bichinho luminoso na sua cara e quanto tempo você fica com a Bíblia lendo, você vai falar assim: ô pastor, é verdade. Faz um cálculo na sua mente aí. Você fica com o bichinho luminoso, pelo menos, eu estou chutando aqui, umas 10 horas. Olhando para ele, toda hora uma mensagem, uma notícia, uma novidade. Claro, nós temos que estar atentos, mas às vezes a gente usa demais, abusa demais. E aí começa a receber aquela notícia ruim. Meu Deus. Aí eu ouvo aquela pessoa que fez, ela fez isso. Ele fez isso. E aí, na hora que vai ler a palavra de Deus, já está cansada, a vista cansada. Irmão, já passei por isso. A vista está cansada, né? Quando a gente começa a ler a Bíblia, começa a bater um sono. Mas eu vou ler no celular. Aí pega o celular, aí começa a ler, aí de repente entra a mensagem, você fica aí. Aí vem outra mensagem, você fica, quero ler, não, mas eu quero ler a Bíblia. Aí você não acaba perdendo, sabe, aquela concentração para entender a palavra de Deus. Não, peraí, só um minutinho que eu vou ler o que. Aí começa a ler as mensagens. Aí a sua vida, sabe como que fica, meu irmão? A alma fica abatida. Você não está alimentando a tua alma. Fica angustiada, fica triste, fica chorosa, fica sem motivação para querer viver, fica triste, fica sem luz. Nós temos que alimentar a nossa alma para que ela possa se encher todos os dias de alegria na presença de Deus. Volto a dizer esse versículo, eu amo esse versículo, é o versículo da minha vida. A alegria do Senhor é a minha força. Porque se eu não tiver alegria, eu não tenho motivação para viver, eu não tenho Jesus Cristo, eu não tenho nada. E a alegria do Senhor é que me motiva. Por isso que alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. Já me chamaram de rato de igreja. Eu amo ser rato de igreja. Eu estou na igreja assim, todos os cultos possíveis. E eu não sou rato, eu sou adorador de Deus, eu falei para a pessoa. É o pessoal que me acompanha lá pela internet. Pastor, você está em todos os cultos? Eu amo. Eu amo estar na presença de Deus. Há uma coisa entre eu e Deus, que é mim e dele estar aqui. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ministrar, eu ministro com amor por Senhor. Eu ministro me entregando, me lançando nos braços, porque é para o Senhor. Eu sou realmente agradecido por toda a boa obra que Ele fez na minha vida. Porque se não for ao Senhor, há 20 anos atrás, há mais de 20 anos atrás, talvez eu não estaria aqui. E se ainda estivesse, eu poderia estar, não neste lugar, em outros lugares, fazendo coisas ruins. Mas não, o Senhor me colocou em mim um novo coração, me fez uma nova criatura, e me fez entender que a melhor parte está nele. Então, meu irmão, transforme essa tristeza que está aí no teu coração em alegria. Transforme em alegria. Sabe, existem algumas coisas que nos fazem muitas vezes trazer tristeza. E uma das palavras é remorso. Diga remorso. Mas diga bem forte, remorso. Remorso significa no dicionário inquietação, abatimento da consciência que percebe ter cometido uma falta, um erro, arrependimento, remordimento. Olha só. E aí eu, olhando para a palavra de Deus, no livro de Mateus, eu me lembro quando Pedro estava
com Jesus, e aí ele disse para Jesus que ele jamais negaria Jesus. Olha que coisa interessante. Mas quando Jesus foi preso, ele negou Jesus. E Jesus tinha lembrado, olha, antes que o galho cante, você vai me negar. Eu? Que nada, estou com o Senhor lado a lado. Não, Senhor. E aí eu imagino Pedro vendo aquela cena, quando ele negou, e ele ouviu o galo cantando dentro do seu coração. Deve ter gerado algo tão ruim, tão ruim, tão ruim. E ele lembrou daquele que conhecia o coração dele. O que eu quero te dizer nessa noite, Deus conhece teu coração, meu irmão. Se Ele fala, vá por esse caminho, vá por esse caminho. Se Ele fala, você não é digno de estar fazendo isso, não faça. Faça a vontade de Deus. Faça o certo. Alimente a tua alma fazendo as coisas que Deus quer que você faça. E faça com excelência. Porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Inclusive, a sua vida é para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu queria que você aplaudisse a Ele. Aleluia. Inclusive, sobre remorso, existe um livro que uma escritora, Anna Necker, disse o seguinte, uma escritora francesa: o remorso é a dor da alma, né? A segunda parte que eu quero falar sobre algo que deixa a gente muito triste é a morte. Não tem como negar. A perca de um ente querido, de uma pessoa muito nosso lado a lado, de familiar, nos faz lembrar de tantas coisas boas que a gente podia ter usufruído, desfrutado da presença. Agora, dia 15 de novembro, vai fazer um ano que o meu padrasto, paizão para mim, o Senhor o recolheu. E até hoje, quando eu ligo na minha casa, às vezes na minha mente vem, pergunta como está o Roberto. Foi um cara excelente, excepcional. Pena que eu não pude desfrutar da nossa amizade muito mais tempo. Mas a morte dele me traz tristeza e saudades, na verdade. Não é tristeza, saudades de estar com ele, de conversar com ele, de comer o frango que ele fazia, que era uma delícia, o quiabo, um ótimo cozinheiro. Um cara que me ensinou coisas maravilhosas que às vezes a minha esposa pensa que eu não sou capaz de fazer, minha sogra também. E aí eles falam, nossa, você sabe fazer? Sim, foi o Roberto que me ensinou. Inclusive, eu sou classificado como o melhor faxineiro da casa. Foi ele que me ensinou. Coisas mínimas e maravilhosas. Mas a morte, muitas vezes, traz tristeza à nossa alma. E talvez exista alguma coisa que você está aí guardado no teu coração que morreu. Sabe? Que te trouxe frustração na tua vida. E aí fez morrer o seu sonho de querer viver, de querer alcançar, de querer buscar. Eu quero dizer que nessa noite, a morte não é o lugar do teu coração. Não é lugar para o teu coração a morte. O Senhor sabe de todas as coisas e Ele cuida de vós. Amém? E aí a gente lembra daquela passagem em João 11, capítulo 25 a 35. Eu queria que você lesse comigo. Aleluia. Muito conhecida essa passagem, porque até Jesus chorou. E por que nós somos chorões? Somos imagem e semelhança dele, mas não é para ser tanto, meu irmão. Disse Jesus, eu vou ganhando tempo aqui: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 26 de João, capítulo 11. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. Chamando à parte Maria, disse-lhe, mestre, aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa, foi ao encontro dele. E Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que se levantou depressa e saiu,
Os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro ali para chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou. O interessante que a gente vê nessa situação, um homem poderoso, amém? Que fazia milagres, amém? Mas ele teve um momento dele. E isso calha conosco quando diz que nós não somos de ferro. Amém? Nós não somos de ferro. Mas, meu irmão, naquele momento, eu creio que em seu coração foi gerada vida. E ele falou: Lázaro, poxa, se fosse na linguagem de hoje, vai, move a pedra aí. E aí moveram a pedra. Lázaro, vem para fora. Mostra para esse povo que existe vida aonde pensavam que existia morte. E Lázaro ressuscitou. Ressuscita seus sonhos, meus irmãos. Entrega na mão de Jesus. É simples. Jesus, às vezes, eu creio que Ele olha para nós, não com um olhar de choro, mas Ele olha para nós, porque muitas vezes nós desfazemos do poder do Senhor, da confiança que nós podemos ter nele. Sabe, não demonstramos a nossa confiança, deixamos as coisas ruins afetarem o nosso coração. Mas como eu disse, morte de um ente querido, tantas coisas, meus irmãos, confiem em Deus. Eu chorei sim pela morte do meu padrasto. Mas o que me consolou, sabe o que foi? Em saber da forma que o Senhor o recolheu. Que aconteceu todo um fato muito maravilhoso. E eu vou relatar rapidamente. Minha mãe estava na cozinha, e a cozinha passa para ir para um quarto, onde era o meu quarto, e ele gostava de ficar lá nesse quarto, deitado na cama que ainda era minha, foi a minha cama, solteiro. E ele estava lá e não tinha passado muito bem. E ela falou que estava lavando louça e de repente ela sentiu um vulto passando muito rápido, correndo para dentro do quarto. E ela pensou que era o Gabriel, meu sobrinho. E ela chegou: Gabriel, por que você passou correndo? Seu avô está acontecendo alguma coisa com ele? E o Gabriel ainda estava na sala. E ele falou: não, vó, eu estou aqui. Mas eu vi você passando aqui. Não foi eu não. E aí naquele momento ela continuou terminando de lavar, ela foi para dentro do quarto. E quando ela chegou lá, ele: que bom, Rita, que você veio. Eu quero dizer que eu amo muito você. Me perdoa por tudo que eu fiz. Cadê o Paulinho? Aí ela falou: não, o Paulinho não está lá no acampamento da igreja com os irmãos, lembra? Ah, é mesmo. Ah, queria que ele estivesse aqui. Mas eu quero dizer que eu te amo, viu, minha neguinha? E naquele momento, ele deu o último suspiro. Foi em paz. Descansou em paz. Isso era a certeza que ele tinha no coração dele. Ele falava que um dia, quando ele aceitasse a Jesus, ele queria fazer as coisas certas. E você tem feito as coisas certas? As escolhas certas para a sua vida? As decisões certas, as palavras certas? Sabe? Aquela morte para ele foi alegria. Não sofreu mais, não teve mais dores, não teve problema. Foi assim, ó. Claro que como eu disse, eu sinto falta dele. Mas eu entendo que ele está descansando no Senhor. E essa morte não pode parar a minha vida. Existem pessoas que a sua vida para quando existe a morte de um ente querido. Existem pessoas que param a sua vida. Meu irmão, não para não. Continua firme. Continua avante. Continue dando glória a Deus. Quando choramos, nos deparamos com situações as mais adversas. Se a gente olhar para a vida de José, tudo que aconteceu com ele foi injustiçado, ele teve o seu sonho destruído, ele foi separado dos seus pais, mas em momento algum, ele se deixou vencer, e se tornou um dos homens mais poderosos na época do Egito. E você? O que você tem feito para que o Senhor recolha as suas lágrimas, hein? Existe uma promessa sobre as nossas vidas de ser consolado.
Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, porque Isaías 61, do versículo 1 ao 7, diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a liberdade a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de se chamarem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que seja glorificado, e edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão anteriormente os destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruição de geração em geração, e haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e seus vossos vinhanteiros. Porém, vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis da riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar de afronta exultareis da vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Você foi chamado para isso, meu irmão. O interessante é que eu fui falando os versículos, só alguns deram glória a Deus, talvez você não entendeu. Por que o Espírito Santo de Deus te chamou? E essa confirmação está no Novo Testamento. Você pode falar, pastor, mas isso foi só para o Velho Testamento. Tá bom, em Lucas também está escrito. Ele foi dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito. Lucas 4, 17 e 19, você anota aí, depois você lê na sua casa. O Espírito do Senhor está sobre mim. Quem pode dizer o Espírito do Senhor está sobre mim nessa noite? Então declare em alta voz. Aleluia. Pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para me curar os quebrantados de coração, e aí por diante, meu irmão. Vamos ganhar tempo. Então, meu irmão, ao invés de tristeza, ao invés de angústia, troque isso pela alegria do Senhor. Troque isso pelo gozo na presença de Deus. Ao invés de ficar murmurando, se lamentando, troque isso para estar orando e adorando. Essa é a parte a qual você foi chamado para orar, para buscar e pregar as boas novas do Senhor. Fique de pé. Aleluia. Deus enxugou as nossas lágrimas. Deus enxugará as nossas lágrimas, na verdade. Jamais haverá uma lágrima no céu. Nada será triste, decepcionante, deficiente ou errado. Lembre-se disso. Por quê? Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Portanto, alegre-se e transmita essa alegria aos que estão ao seu redor. Tem alguém que está do seu lado aí, pega, abraça ele, fala: meu irmão, creia nisso, a alegria do Senhor vai te fortalecer todos os dias. Sacode esse irmão que está do seu lado, fala isso para ele, dá um abraço bem forte nele, aproveita esse momento. Isso. Você que está pela internet, como diz o pastor, se você estiver sozinho, abraça o monitor aí. Romanos 12, do capítulo 12 ao 15 diz: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoe os que perseguem, abençoe e não amaldiçoe, alegrem-se com os que se alegrem e chorem com os que choram. O seu braço pode ser um consolo para a pessoa que está ao teu lado. E aí esse choro que Paulo está dizendo pode se transformar na alegria, porque essa pessoa vai falar: poxa, ele está se importando comigo. Então a alegria dele vai começar a entrar no meu coração. Ele vai acreditar nisso porque existe um Deus em você. E esse Deus habita em você, ou não? Eu lembro da Jaqueline que está ali com a gente, milagre de Deus, glória a Deus.
da senhora Lúcia. E quando nós fomos lá visitá-la, ela pegou e falou: olha, essa menina aqui, ela está mudando a minha vida, ela está me trazendo alegria, é isso que você tem que fazer. Você é agente de milagre, aonde quer que você esteja, a alegria do Senhor te acompanha, o sorriso de Deus está sobre você. Por isso que nós somos imagem e semelhança de Cristo. O diabo, ele é um coitado, ele é um desgraçado, mas você é um abençoado, um iluminado pelo Senhor Jesus Cristo, em que a luz de Cristo está sobre você. Você é lâmpada para este mundo que está perdido, para direcionar e dar sal para quem está sem gosto na vida. Por isso que a tristeza não pode estar no teu coração, meu irmão. Todas as palavras que eu acabei de dizer era para você dar um soco no ar e dizer: glória a Deus, eu sou tudo isso. Eu sou tudo isso. Eu estou vendo os rostos de algumas pessoas que estão entendendo a mensagem, que já está sendo um negócio transformado. Eu estou vendo o brilho de Jesus nesse rosto. Obrigado, Deus. Essa é a presença de Deus, é a mudança que Deus quer fazer na tua vida, na minha vida. Sabe aquela canção que diz assim: quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar. O que, igreja? Que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu louvarei. É isso aí, meu irmão. Começa a glorificar a Deus agora aí. Se você entendeu essa palavra, que é melhor sorrir do que chorar, entre na presença de Deus mais uma vez com a alegria dele agora, se ele te fortaleceu. Aproveite esse momento, nós temos um tempinho ainda. Aproveite e desfrute agora dessa alegria do Senhor te fortalecendo. Grande Deus, grande Deus, transforma, Senhor, as nossas lágrimas em alegria para a nossa alma. Transforma, Senhor, nesse momento eu te peço, porque bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, Senhor. A tua palavra nos testifica isso, nos ensina e nos mostra isso. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora choras, porque hás de rir. Você vai rir, meu irmão. Você vai sorrir, meu irmão. Aleluia. Aqui comigo. E para encerrar, Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Seria como você agora, trazendo isso para o seu dia de hoje. Talvez hoje, como eu disse, você andou aflito, oprimido, perseguido, angustiado, humilhado, detonado pelo mundo aí fora. Sabe, te disseram palavras difíceis, pesadas contra você, contra a sua família, contra o seu eu. Mas quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca, diga, a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Tem alegria aí, meu irmão? Oh, aleluia!
Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas para este povo. E eu creio, o Senhor me permita falar isso, que hoje, nesta noite, o Senhor está olhando para você e está fazendo coisas grandiosas para a sua vida. É só você deixar de se lamentar, de ficar no cantinho, se dizendo que eu sou um coitadinho. Não, você é servo do Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, que te colocou de pé para ser bênção para essa nação, para ser bênção para essa geração, para ser bênção lá no teu lar, para ser bênção no teu trabalho, para ser bênção onde quer que você esteja, porque existe a alegria de Deus correndo nas suas veias. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. No versículo 5 ele diz: aqueles que semeiam com lágrimas. Olha só, talvez você veio para este culto chorando na tua alma, talvez você saiu da tua casa falando: Senhor, eu estou indo a mais um culto, mas eu estou machucada, está doendo, está difícil, Senhor. Mas essa palavra é para você, meu irmão. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Se você crê nessa palavra, se você crê nisso que o Espírito Santo de Deus ministrou sobre a minha vida, sobre a tua vida, no próximo culto, você vai entrar por aquela porta, dando brados de glória ao Senhor, aleluia! Aleluia! Senhor, essa é a tua palavra. Eu poderia chamar aqui, Senhor, as pessoas para orar, mas eu creio que o Senhor está trabalhando de forma diferente, individual. E a obra é tua, Espírito Santo de Deus. Tu vai trabalhando nesses corações, ó Pai. Cada versículo que foi citado, cada situação que foi ditada neste lugar, o Senhor venha, Senhor, continuar falando no coração desse irmão, dessa irmã, desse jovem, dessa jovem. Esse irmão que está pela internet, que talvez ele esteja em casa porque não consegue nem sair de casa, que a depressão tem alcançado o coração dele. Eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, vai lá no profundo, no íntimo do coração dele agora e cura a alma dele, para que ele possa se alegrar e saber que existe um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que cuida e se importa com ele, assim como o Senhor se importa com cada um de nós. Espírito de depressão, nós te repreendemos nessa noite, em nome de Jesus, porque a alegria do Senhor será a força deste povo, que serve ao Deus Todo-Poderoso, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Você pode erguer as suas mãos para os céus? Você pode mesmo? E dizer bem alto: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Com as mãos para o alto, aplauda ao Senhor. Deus abençoe a igreja.